Sete Expo 2019, neste terceiro dia de congresso, nós tivemos a mesa sobre jornalismo em campo e as transformações na tecnologia. E com a gente aqui no Sete TV Estúdio, Raimundo Lima, que foi o moderador dessa mesa, né? Raimundo, eu gostaria que você falasse pra gente por que a escolha de um caso como Brumadinho para discutir as transformações da tecnologia no jornalismo, já que ele conduziu, né, essa mesa de debates. Isso, na verdade, o Brumadinho foi apenas um mote, um ponto de partida para que nós fizéssemos um encontro ou um embate, talvez, entre a tecnologia disponível e a produção de uma cobertura jornalística. A tecnologia que está à disposição do mercado, ela é, na verdade, commodity. Uma empresa pode ter, como os preços têm caído bastante, outra empresa vai ter aquilo, outra emissora vai ter aquilo, é uma questão de tempo. Agora, a produção jornalística, o ser jornalista, o faro jornalístico, esse é o que faz a grande diferença. E juntar isso com a tecnologia disponível para transformar o teu trabalho mais ágil, mais eficiente, é o que faz a grande diferença. Esse foi o ponto desse painel. Foi muito interessante que a Karine Tavares, da Rede Globo, né, ressaltou que a estrutura tecnológica possibilitou o aumento de entradas ao vivo, o barateamento desses custos, né? A gente está falando na democratização do acesso à notícia, o acesso à informação nessas coberturas? É exatamente isso. Uma tragédia como a de Brumadinho há 20, 25 anos atrás, somente as grandes emissoras com grande infraestrutura e com um orçamento muito alto poderia fazer uma cobertura nessas proporções. Hoje, com a transmissão via IP, que foi um dos focos da nossa transmissão, transformou todo o campo de cobertura. Então você teve desde a emissora líder, a TV Globo, por exemplo, fazendo uma cobertura muito semelhante com a Record, com o SBT e com a Band. Cada uma indo pelo viés que lhe é conveniente, mas em proporção de material gravado muito parecido, até mesmo emissoras menores que tiveram presente na cobertura desse fato. E em eficiência também, né? Porque foi muito ressaltada essa característica da qualidade do material que chegou até o público, né? É exatamente. Uma transmissão via IP com os chamados multilink, o multilink é o mesmo. Ele vai fornecer a mesma qualidade de áudio e vídeo para a TV Globo, assim como para o SBT, para a Record ou para a Band. O diferencial é, de fato, o conteúdo. E eu achei muito interessante, acompanhando o painel, que tanto o Edu Ribeiro da Record quanto o Márcio Campos da Band, eles ressaltaram a possibilidade de chegar aos bastidores da notícia, de trazer imagens que não seriam vistas pelo público se não fosse por intermédio dessa tecnologia. Imagens captadas por celular, por exemplo, o público já está acostumado e quer esse tipo de imagem? Olha, eu te desafio, você pode assistir qualquer telejornal de qualquer emissora e no final você diz, não apareceu nenhuma imagem de câmera de segurança ou de um celular ou um flagrante qualquer. Então, toda essa tecnologia à disposição fez uma diferença muito grande, proporcionando para que os profissionais de jornalismo pudessem se concentrar muito mais nas suas atividades principais, que é a apuração dos fatos e trazer um volume maior de informação para o telespectador. A própria imagem, né, do rompimento da barragem de Brumadinho é de uma câmera de segurança, né? Exatamente. E rodou todas as emissoras. Exatamente, assim como você vira os helicópteros que, por característica, não enfrentam um trânsito, chegaram primeiro, também transmitiam via IP para suas sedes. E como você enxerga também um tema que foi bastante debatido lá na mesa, que foi a retroalimentação ali de informações da equipe de jornalismo com as equipes de busca, porque ficou bem característico, né, que a tecnologia também auxiliou essas equipes. Como que você enxerga a TV levando cobertura noticiosa, mas também levando informações para essas equipes? Olha, a tua pergunta é bem relevante, que eu não sei se você conseguiu ver o final do painel.
Na fala do Edu Ribeiro, o comandante do Corpo de Bombeiros entrou ao vivo conosco pelo celular e agradeceu o fato de a cobertura da televisão foi que forneceu como ele estava, o estado de saúde dele para a família, já que ele estava impedido de entrar em contato com a mulher dele. Então, como a televisão estava entrando muito e maciçamente, e ele, por ser o comandante, toda hora aparecia, assim a família dizia, ele está bem. Lá no final do debate, o Márcio Campos, que é autor de um livro sobre o caso Eloá, uma menina que ficou na mão de um sequestrador por alguns dias aqui em São Paulo e infelizmente, acabou morta, já foi ao contrário. A imprensa foi acusada de ser a causadora da morte da menina, não o autor que apertou o gatilho, porque a imprensa estava fornecendo a informação demais e talvez o sequestrador tenha se utilizado dessas informações. Conteúdo. Então é uma relação bastante delicada nesses momentos, né? Exatamente. Então hoje em dia você pega os programas policiais, por exemplo, com cobertura ao vivo, estão acompanhando um carro de polícia, geralmente eles não dizem onde estão, onde aquele comboio está indo, não dão muitos detalhes, exatamente para não atrapalhar o trabalho das autoridades policiais. Agora, diante de tudo que a gente conversou aqui, né, fica evidente que é necessário um planejamento muito intenso do tipo de tecnologia a ser utilizada para atender os conteúdos jornalísticos, né, que vão ser produzidos. Como que fica essa relação entre as equipes, entre o que tem à disposição dos jornalistas? Olha, essa capacidade de montar a logística e fazer o planejamento da cobertura não é uma coisa recente só em função da tecnologia. Eu mesmo dei exemplo, que trabalhei com todos eles em momentos diferentes da minha carreira e dei um próprio exemplo do Roberto Cabrini, que já fazia isso tudo há muito tempo atrás sem ser favorecido com essa tecnologia. Era resultado de criatividade, planejamento e do talento do repórter e dos produtores por trás dele. Então isso é uma máxima que valia no passado, vale no presente e vai valer para o futuro. E foi justamente o que o Roberto Cabrini, né, ressaltou muito na apresentação dele, da necessidade de nunca se perder, né, o olhar humano para uma história, né, a importância de se contar histórias. Você acha que esse hoje é o grande desafio do jornalista frente às tecnologias? É isso. Entre outras coisas, eu sou jornalista, mas eu me considero, se alguém pergunta qual é a minha profissão, eu me sinto muito confortável em dizer que eu sou contador de histórias. E tem um lado muito forte dentro do planejamento. Hoje em dia minha atividade é muito mais executiva, né? Então isso me obriga a ter esse olhar aí para o futuro. E tendo esse olhar, como é para você ter a oportunidade, né, de mediar um debate como esse num congresso, numa feira de tecnologia? Pois é, uma coisa tem muito a ver com a outra. E fico muito agradecido à SET por ter essa sensibilidade. É o 6º ano consecutivo que eu levo o painel com o mesmo tema. Eu mudo ali o título para disfarçar, mas na verdade o mote é exatamente o mesmo. Aqui, se você vir só para consumir equipamento por equipamento não faz a menor diferença. Ele tem que estar em prol de alguma coisa, né? E entendendo esse lado do que é essa alguma coisa, é que você torna ou não relevante uma determinada tecnologia ou equipamento. Raimundo, eu agradeço a você por esse bate-papo, por essa conversa muito prazerosa. Muito obrigado. SET Expo 2019, direto aqui do estúdio da SET.